Urgente. General Vilas Boas fala sobre o falso discurso de preservação da Amazônia. O general Vilas Boas, comandante do Exército, falou também em entrevista a Pedro Bial sobre a preservação da Amazônia. Ele destacou a desinformação promovida pelo do politicamente correto em torno do discurso de preservação da Amazônia. Nós somos alvo, em função dessa riqueza que a Amazônia abriga, de um processo que nos cria um vazio de soberania. Quando iniciou o processo de descolonização do mundo, os grandes países perderam o controle de recursos naturais. Organismos internacionais e organizações não governamentais trabalham no sentido de neutralizar recursos naturais, para que eles não competissem no mercado internacional, disse o general. Segundo o general, o Brasil perde soberania sobre nosso território quando abre discussão sobre preservação. O Brasil tem hoje 70% das florestas preservadas. A Amazônia tem 84% preservada. A Europa tem 0,3% preservada. Logo, nenhum país europeu tem autoridade para falar e nos ensinar sobre como preservar nosso território, completou. E para concluir, falando sobre as demarcações indígenas que se instalam sobre reservas de grandes recursos minerais e citando a necessidade de levar evolução a estas culturas, Vilas Boas citou uma fala de um ex-presidente. Ele, ex-presidente, disse uma vez em discurso na Europa, que não queria ver árvore preservada e pessoas morrendo de fome embaixo delas. Curiosamente, esse ex-presidente que Vilas Boas cita, é hoje, um ferrenho defensor de demarcações indígenas. Sim, o general citou Lula. Certamente, esta é a pergunta que mais tem sido feita por milhões de brasileiros. A resposta é: porque os três pilares que sustentam uma intervenção constitucional estão locados fora de seus eixos. Além de muitos enxergarem a intervenção constitucional como golpe militar, e há um abismo de distância entre um e outro, há um segundo erro gravíssimo de interpretação pela grande maioria das pessoas, adeptas ou não à intervenção, em especial os intervencionistas, a saber, a intervenção constitucional pretendida não é feita pelo comando das Forças Armadas, e sim pelo povo. Provavelmente você que agora assiste esse vídeo torceu o nariz à procura de fundamento para a referida afirmação, certo? Bem, este mecanismo, de forma bastante didática, será elucidado agora. Segundo a Constituição Federal de 1988, que a partir de agora trataremos como CF, em seu artigo 142, há 4 portas, ou podemos chamar de gatilhos, capazes de acionar as Forças Armadas. A primeira porta, pela presidência de uma das 3 casas, Legislativo, Executivo ou Judiciário. A segunda porta, em defesa da pátria, contra ataques de outras nações, pela lei, e não pelo cumprimento da CF, e pela ordem, guerra civil, desobediência civil e paralisação do país. As Forças Armadas via comando, ou seja, seus generais, são acionadas se, e somente se, os 2 primeiros gatilhos forem acionados, mas os 2 últimos não. E aqui está o grande erro de interpretação feito pela grande maioria. Eles nunca tomarão a iniciativa, ou não será uma intervenção, e sim um golpe militar. Haja vista que as 3 casas jamais irão acioná-las, e também por não estarmos sob ataque de outros países. Mas o elemento central de uma intervenção está no acionamento justamente das 2 últimas portas, pois somente elas são capazes de iniciar uma intervenção constitucional. Certamente essa elucidação levou você que assiste esse vídeo a outra indagação. Mas como isso na prática é feito? Bem, temos 2 motivos constitucionais em nosso favor. O primeiro é que as 3 casas estão constantemente passando por cima da lei, a CF. E o segundo, algumas regiões já estão praticamente em guerra civil, e outras já aderiram à desobediência civil, como no caso de Santa Catarina, que 75% da sua população não declararam imposto de renda em 2017.
Repare que, mesmo sem se dar conta, o cenário do país está a se desenhar para acionamento desse último gatilho. Mas para que de fato seja iniciado o processo de intervenção, é preciso rever duas situações. A primeira, unidade entre os grupos intervencionistas e adeptos da causa. Isso envolve grupos de direita, os anticomunistas e principalmente o povo de bem. A segunda, organização e liderança para que os grupos ajam de forma consciente, simultânea e principalmente com a massa da população como endossatária. Há inúmeros grupos e adeptos da intervenção constitucional atuantes no país, e fora dele também. Mas há também dois outros elementos capazes de enfraquecer cada vez mais a ideia de uma intervenção. O primeiro é o ego. No meio deles, todos querem fazer a sua maneira de forma fragmentada. E o segundo é a falta de capitaneamento dos referidos. Além de não entenderem o mecanismo da intervenção, intitulam vários líderes a liderar um único grupo. Com isso, restam evidentes alguns problemas à grande massa da população. Vendem a imagem errada sobre a intervenção, demonstram desorganização e principalmente demonstram-se, mesmo que sem saber, como grupos anêmicos, sem força. Exemplos clássicos dessa narrativa são pequenos grupos na frente de quartéis, manifestações de forma assíncrona, ideias utópicas de tomar as 3 casas à força, dezenas de grupos virtuais e, principalmente, aqueles que esperam em 2018 que o presidente acione as Forças Armadas.